O que é gamificação? Gamificação, ela é a aplicação de mecânicas de jogos em áreas que não são jogos. Beleza? Então, gamificação não é criar um joguinho. A palestra de criar um joguinho é em outro lado, tem aqui. Mas gamificação é entender por que você se sente motivado a passar uma noite inteirinha tentando destruir aquele chefão que você começou e que você não pode perder tempo e que você tem que fazer. Gamificação é, nossa, eu já cheguei aqui numa quantidade de XP tão grande, tão legal, que eu não quero perder. Não pega no meu controle aí não, que está numa partida e tal. Sabe aquela coisa que você tem, que faz você ficar motivado no game? Existem algumas chaves, existem alguns comportamentos que a gente dá conta de mapear esses comportamentos e aplicar em qualquer área da nossa vida. E era esse o meu desafio. Foi um spoiler ao contrário aqui. Não? Aí, agora. Então, a minha ideia era o seguinte, vamos pegar aqui o meu mercado de varejo e vou entender primeiro, o que eu quero. O que eu quero fazer para poder realmente usar essa técnica para poder gerar resultados. Bom, eu quero engajar pessoas, eu quero fazer com que pessoas gostem de fazer determinadas coisas nas lojas, nos shoppings, mas que não são simplesmente ir lá e comprar. Eu tenho que entregar algo que seja mais engajador, que deixe a pessoa mais motivada, mais com vontade de participar. Eu quero despertar a curiosidade. Sabe aquela história de falar assim, aí cara, o que vem depois? É isso que eu queria. E aí, desafiar, recompensar, fazer a pessoa jogar, sem estar jogando um joguinho, era essa a minha ideia. E foi essas técnicas que estavam ganhando tanto espaço no mundo, que eu falei assim, é isso que eu vou trabalhar. Aí eu queria apresentar para vocês esse framework aqui. Esse aqui é aquele framework que eu falei que é simples. São as 8 principais motivações humanas. Você vai ver ele, eu vou explicar alguns deles, e você vai ver que você realmente é movido por essas motivações. Eu sou movido, todos nós somos movidos. Então vamos começar aqui. Olha lá, ó, significado épico. Significado épico são, em pessoas, funciona mais ou menos assim. Aquilo que você constrói localmente e que tem uma abrangência global. Mais ou menos assim. Quem já jogou aqui SimCity? SimCity é o seguinte, você começa com um terreno, aí você tem umas moedinhas, você constrói uma casinha. Aí daqui a pouco o morador, ele começa a falar que gostaria de ter asfalto, aí você vai lá e asfalta a rua. Aí ele fala, pô, ia ser tão legal se tivesse um colégio aqui, aí você põe um colégio, você põe uma padaria, você vai tratando aquele povoado, daqui a pouco eles começam a te elogiar, daqui a pouco você acha que pode aumentar um pouquinho mais, ou seja, são pequenas ações que vão construindo coisas grandes, tem uma população morando ali. E a ideia era basicamente isso, usar o significado épico, essa vontade nossa de fazer pequenas ações para poder ter resultados maiores. Por exemplo, quando alguém fala para você assim, ó, liga no Criança Esperança, são só uma ligação, mais R$5 que vai construir um hospital. O que você pensa? Você não pensa nos R$5, você pensa em quê? Em construir um hospital. Aí a tua vontade, você que é movido pelo significado épico, fala, pô, vou ajudar. Claro que eu quero ajudar a construir um hospital. É mais ou menos isso que o significado épico faz. É uma tática de jogo que acerta a gente em cheio. Empoderamento e feedback. Empoderamento e feedback é quando você, por exemplo, olha no seu smartwatch e você vê assim, poxa, você tinha que dar 2.500 passos hoje. E aí você olha antes de você dormir, aí você tem um feedback que você deu 2.300. Aí o que você faz? Ah, não, calma aí, eu vou andar 200 aqui rapidinho só para bater minha meta. Então, você se sente muito melhor depois que você faz isso, você se sente muito mais completo depois que você faz isso, porque você teve um feedback através de um painel. E isso aqui a gente pode usar em muitas outras técnicas. Influência e pertencimento. Nós estamos aqui na área VIP, é isso? Essa área aqui fechada? Essa área fechada, ela é diferente da área open que está lá fora. Lá fora, todo mundo entra normal. Só que aqui só entra quem tem um badge que pode entrar nessa área de cá. Em muitas
áreas da nossa vida, funciona mais ou menos assim. Aquelas pessoas que entram primeiro no avião, aquelas pessoas que têm um cartão Black, Platinum, sabe? Isso daqui, a gente está 100% influenciado com essa questão de, eu faço parte de alguma coisa, de uma diretoria, do Grêmio da escola e coisas como isso. Isso move muito a gente sobre dar o próximo passo. Imprevisibilidade, curiosidade. Imprevisibilidade e curiosidade é algo que tem dentro de você, que, como eu falo, gamificação, por mais que seja novo as pessoas falando, existe desde quando o mundo é mundo. Por quê? Imprevisibilidade e curiosidade. Vamos pegar aquela história bíblica da maçã e da Eva, beleza? A maçã estava lá, não podia comer. Só que aí ela escutou falando, não, come, né, de boa. Depois disso você vai ficar conhecendo mais coisas e tal. O que, que ela fez? Ela queria saber o que, que era, o que, que tem do outro lado. Qual que é o próximo passo, o que, que vai acontecer. O que, que ela fez? Comeu a maçã. Acontece com você também. Sabe quando? Quando você vai para frente do Netflix, aí você fala assim, hoje eu vou assistir só um episódio, porque amanhã eu vou acordar cedo e tal. Aí daqui a pouco termina você, nossa, eu quero ver o próximo e tal. Aí você passa o próximo, daqui a pouco você viu 3. Acontece só comigo? Não, né? Isso daí é aquela vontade nossa de saber o que, que vem depois. O que, que tem do outro lado. A imprevisibilidade e curiosidade faz isso. Eu comecei a imaginar que se eu usasse essas técnicas para poder trazer um assunto novo para os meus clientes, isso ia funcionar muito bem. Eu queria falar um pouquinho mais aqui sobre perda e rejeição, aquela dificuldade que você tem de perder coisas que você já conquistou. Escassez e impaciência, que é aquela dificuldade de, se eu não fizer isso, vai acabar. Isso está dentro da gente. Propriedade e possessão, sabe? No jogo, as moedinhas, o XP e muitas outras coisas, só que na vida, muitas coisas que a gente tem, que a gente não quer abrir mão. Desenvolvimento e realização, eu vou dar alguns exemplos práticos aqui para vocês. Bom, como usar gamificação e gerar vendas e fidelidade ao meu negócio? Essa é a pergunta do meu cliente quando eu falo para ele que gamificação pode resolver o problema dele. Ele vai me fazer essa pergunta aqui. Aí eu basicamente vou falar o seguinte, dar um salto quântico. Aí. Eu vou falar que é usando as motivações humanas para poder gerar engajamento. Quem conhece essa marca aqui, Reserva? Todo mundo, né? O que acontece? A Reserva, ela tem uma campanha interna dentro a ideia deles é o marketing, fazer um marketing social, um empreendedorismo social e tal. O que a Reserva faz? Todo produto que você compra dentro da loja, pode ser uma camisa, uma bermuda, um tênis, eles doam 5 pratos de comida para alguém que tem fome. A ideia é essa. 5 pratos de comida para cada produto que ela vende. É uma ação bonita, uma ação legal, né? O que ela está fazendo, galera? Está usando significado épico que está dentro das pessoas para poder gerar vendas. E o que a pessoa pensa? Poxa, se eu comprar uma camisa dessa daqui, eu dou 5 pratos de comida hoje para alguém que tem fome. E aí, na etiqueta da camisa tem aqui, eu não sou um produto, eu sou 5 pratos de comida. Ou seja, eu sou muito mais do que simplesmente a sua vontade de ter uma camisa. E isso mexe com aquela pessoa que está ali dentro. Parece uma campanha simples, mas eles já doaram mais de 25 milhões de pratos de comida com a campanha da 5 pratos. Olha que coisa incrível, né? E aí é o seguinte, vamos continuar aqui mais alguns exemplos. Uma passagem, Brasília, São Paulo, Goiânia, São Paulo e tal, R$150 ida e volta, barato? Barato, não é? Só que aí aparece aqui embaixo, só resta mais um banco disponível. O que você faz? Você precisa muito ir para São Paulo. E aí, o que você faz? Você não pensa 2 vezes em tirar o cartão do bolso e pagar logo, porque vai acabar. Então, isso daqui a gente está usando esse drive chamado escassez e impaciência para fazer você comprar. Basicamente isso. Gente, tem gente que vai usar isso de forma leviana? Vai. Mas o drive que está dentro da pessoa que está lendo é o mesmo. Tá? Não faça se for de forma leviana. Outra aqui.
desenvolvimento e realização. Galera, karatê, quem já fez alguma arte marcial de faixas, assim, ó, karatê, judô e tal? Quando você entra, o que acontece? Você está na faixa branca. A distância da faixa branca para a faixa preta é uns 5 anos? 6 anos, por aí? Longe, né? Longe bastante. O que acontece com as pessoas se elas não tivessem, se a montagem da arte não fosse gamificada? Olha o que ia acontecer. A pessoa ia ser desmotivada, porque a distância da faixa branca para a faixa preta está distante demais. Então, o que eles fazem para poder manter você motivado? Você vai trocando de faixa. E o legal de trocar de faixa é que todas as vezes que você dá um passo para frente trocando de faixa, você, olhando para trás e vendo as pessoas que estão na faixa anterior, você fala, caraca, já ralei aí. Ainda bem que eu estou nesse lugar aqui agora. Aí você continua. E aí, a cada comemoração de faixa, você se sente mais motivado a continuar progredindo. Isso é usar a mecânica de jogo em uma área que não é jogo, gente. Não é? E aí é o seguinte. O McDonald's faz isso sempre, sempre. Desde quando você era pequenininho, não importa a idade que você tem aqui, que eu estou vendo que todos os aqui já foram pequenininhos e já tiveram vontade de ir no McDonald's. A vontade de ir no McDonald's de uma criança, ela é muito voltada para essa história de, eu quero um brinquedo, não é verdade? Mas como engajar adultos a querer alguma coisa? Sendo que você não é mais criança, mas que você quer ir no McDonald's para você ganhar alguma coisa. Eles criaram essa campanha aqui, que era o Monopoly. Chegou como nome de milionário aqui na América Latina, e aqui eu não sei, no Brasil acho que veio como Monopoly mesmo, foi? Foi alguma coisa assim. A ideia era o seguinte, todo produto que você comprava, ele vinha com um selinho. Esse selinho, você juntando, ele completava uma tabelinha, né, para você trocar por algo, ou ele te dava um prêmio instantâneo. Então, todo produto, se você pegou o seu trio ali de hambúrguer, de refrigerante de batata, vinha selinhos, e se você pedisse uma casquinha, você também ganhava mais selinhos e tal. E isso foi uma campanha extremamente próspera do McDonald's. Eu tive a oportunidade de falar sobre gamificação com o gerente de marketing do McDonald's, essa mesma palestra. E ele falou um pouquinho sobre os dados dessa campanha. Dados incríveis. Então, através da motivação humana, ele fez a gente voltar àquela história de eu quero o McDonald's porque eu vou ganhar alguma coisa. Isso é muito legal. Isso é usar a gamificação para poder gerar algum tipo de engajamento. Aí, vamos olhar agora por formas práticas. Eu fui lá na palestra, vi que gamificação, que comportamento das pessoas seria algo interessante a se trabalhar. E aí comecei a entender como isso poderia modificar um pouco o mercado que eu trabalhava e que eu já estava chateado de fazer as mesmas coisas. E aí, depois que eu desenvolvi minha técnica, como que eu ia resolver os problemas do mercado, a pergunta era o seguinte, como saber se a minha empresa ela está pronta para poder usar a gamificação? E aí eu falei com gerentes de shopping, gerentes de grandes redes de loja, e a ideia era muito, muito simples. Eu tinha que fazer uma pergunta. A pergunta era, vamos descobrir o seu nível de relacionamento com os seus clientes. Você concorda que o relacionamento que a gente tem com o nosso cliente vai fazer com que a gente venda mais ou menos? Não é verdade? Isso aí vai gerar, se eu tiver um bom relacionamento, eu vou ter muito mais conversão. Então, quando eu falo a palavra relacionamento, aqueles que não têm muito relacionamento, eles já dão um passo para trás. Vamos ver o relacionamento? Tá bom, vamos ver o relacionamento. É assim. E aí o cara quer vender mais, mas não se relaciona. Eu sabia que isso era um problema. E aí a minha pergunta era simples. Eu tenho 5 ingressos do Cirque du Soleil para premiar seus 5 melhores clientes, mas você só tem 50 segundos para me dizer quem são. Valendo. Grandes lojas, grandes redes, grandes shoppings, como esse shopping aqui, em 50 segundos, me dizer de todos os clientes que passam no shopping, quem são os 5 melhores, vocês acham que em 50 segundos alguém consegue? Na hora que eu falei isso, a pessoa, se ela não sabia que ela tinha um problema, ela descobriu que ela tinha um problema. E aí, agora, o que deu nela? Uma vontade de saber, e aí, velho, fala mais. A imprevisibilidade, curiosidade, comendo dentro da pessoa. E eu, beleza, é o seguinte, eu só queria te dizer
que o relacionamento ele é recíproco. Ambos os lados devem se engajar para ser percebido. E que às vezes é impossível ou difícil descobrir a distância que nós estamos dos nossos clientes. Justamente por conta dessa ação, por conta desse negócio que aconteceu. Bom, em outra ocasião, isso aqui já em começo de 2016, eu, de novo, nos Estados Unidos, eu fui ver a palestra do Jack Dorsey. Quem conhece o Jack Dorsey? Alguém conhece? Cara, esse cara aqui, ele é o cara que criou o Twitter. Ele que teve a ideia do Twitter, ele é o dono do Twitter, beleza? E aí, o que acontece? Eu estava na palestra com ele e ele começou a falar sobre se víssemos um recibo, que é aquela interação que a loja tem contigo. Se víssemos um recibo como um meio de comunicação, ou um produto em si mesmo, as pessoas realmente que gostariam de levar para casa, eu tornaria ele interativo. A ideia dele era essa. E ele estava falando justamente sobre recibos, que, por exemplo, quando você vai numa loja, você compra e você pega o recibo. Esse recibo, você guarda ele de fato. Você coloca ele no bolso ou na tua bolsa, em algum lugar assim. Por quê? Porque você, às vezes você nem vai usar, mas não tem em toda loja assim, vocês já viram? Tem um caixa e tem um lixo falando, joga seu recibo aqui? Não tem. E aí ele começou a olhar essa interação que as pessoas tinham com o recibo que elas pegavam na mão. E aí, basicamente, ele falou, se eu criar um meio de pagamento, onde eu trato o recibo como uma forma de interação, eu vou fazer com que esses clientes eles fiquem muito mais engajados comigo por conta desse elo que a gente tem junto. E aí eu comecei a pensar, é mesmo? Então, aqui no Brasil também tem recibo, aqui no Brasil também tem essa interação. Eu nunca vi a lixeirinha joga seu recibo aqui. Então, tem coisa aí. E aí, ó, eu pensei, né, se criássemos uma forma de transformar um recibo em uma porta de relacionamento entre o lojista e o consumidor, poderia ser interessante? Então, vamos andar para frente. Aí, eu criei uma plataforma que era basicamente o seguinte. A pessoa comprava, eu pegava o código aquele códigozinho QR Code que tem hoje nos recibos, eu bipava esse recibo na loja, pá, e ali tinha um desafio para o cliente cumprir. Às vezes o desafio era, compre 2 vezes na terça-feira. O pior dia do comércio lá era terça-feira. Então, a ideia dele era, vamos gerar um desafio aqui que faz as pessoas virem na terça-feira. Se ela comprar em 5 terças-feiras seguidas, ela ganha um presente. Eu falei, bora. E aí a gente criou um desafio e colocou lá dentro. O outro era o seguinte, bom, o que mais esse recibo dá? Esse recibo dá o valor da compra. Então eu posso transformar o valor da compra em pontos para o cliente ir juntando pontos e depois trocar por produtos de promoção? Ou então trocar até por desconto? Dá. Então, vamos colocar outro desafio? Vamos. E eu montei todo um sistema para poder a pessoa entrar. Quando ela entrava, ela tinha um perfil dela. E aqui tinha a carinha do shopping e tal. E aqui tinha uma série de desafios. Ou seja, o recibo fez eu abrir um jogo. Uma série de desafios que ia motivar a pessoa a continuar engajada com a loja. Isso deu muito certo, foi muito legal. E eu entrei num processo de aceleração, porque viram que a ideia realmente fazia sentido. Então, nós entramos na ACE, que era a maior aceleradora, a maior aceleradora da América Latina, de startups. Nesse momento, eu passei a não ser só um dono de agência de publicidade, eu passei a ser um startupeiro. Então, assim, eu já estava movimentando um mercado de tecnologia e tal, e aprendendo mais sobre esse assunto. E aí eles falaram assim, Ângelos, você vai ter que tentar validar isso no mercado, se as pessoas realmente querem fazer isso. Aí eu criei um sistema passivo, que era a pessoa realmente ela ter que ir lá e bipar o recibo dela. E aí aí eu tive bastante resultado, ó. Nas primeiras semanas, 248 usuários, 139 notas colocadas, o equivalente a quase R$ 1.400 de desconto para poder devolver para o cliente em forma de benefício. Isso foi muito legal, foi detectado que era um experimento bacana. E depois de 2 meses rodando, a gente já tinha 2.262 usuários, mais de 10 mil notas colocadas dentro do sistema, R$ 500.000 movimentados dentro do sistema, e se transformou num software de relacionamento. Isso foi muito interessante. Só que quando chega nessa hora aqui que você começa a validar o negócio, o que o mercado faz?
Quero ser seu sócio nesse negócio aí. O que você quer? Dinheiro? Eu tenho dinheiro aqui, toma dinheiro. O que você quer? Um lugar para você trabalhar? Não, vem para cá, vamos desenvolver esse negócio aqui. A partir de uma inquietação minha, que era não querer fazer o mesmo tipo de propaganda todo mês, eu comecei a enxergar uma forma nova, através de uma técnica, eu transformei isso em um resultado que a gente conseguiu validar no mercado, e hoje nós trabalhamos assim. A gente entendeu que a compra, ela é o start do negócio. Automaticamente, quando eu compro em algum lugar, eu estou meio que... A pessoa pode estar me convidando a falar assim, ó, eu não quero que você saia de perto de mim, mas eu preciso que você entre nesse negócio aqui, ó. Tá vendo aqui esse desconto aqui, ó? Tem um desconto de 30%. Só que esse desconto de 30% é progressivo. Toda vez que você coloca uma nota, você vai ganhando um pouquinho, até você chegar. Isso engaja a pessoa. Quem nunca andou um pouquinho a mais para poder pegar aquela gasolina daquele posto que dá mais pontos, que troca por passagem aérea? Uai, os caras estão me dando, a gasolina é tudo mesmo preço, eu vou fazer alguma coisa assim. E a nossa ideia, é iniciar na compra, inicia o game, a gente valida a participação do cliente, ele acumula valores, eles geram recompensas, e outra coisa que é muito interessante é que toda essa interação deixam muitos dados para poder a gente analisar o comportamento. Porque uma vez que o cliente está interagindo comigo, eu sei o que ele está dizendo para mim, o que ele está querendo, o que é interessante para ele. Eu posso usar esses dados para poder conectar outras técnicas e manter ele cada vez mais próximo do meu negócio. E aí, como que a gente age na prática hoje? Nós temos não só o recibo, mas hoje a gente consegue emitir vouchers, hoje a gente consegue fazer isso através de API, juntando sistemas diferentes para poder pontuar. E a gente trata toda essa interação para o cliente através de um painel que a gente entrega para ele e outro que a gente entrega para o shopping, ou a loja, ou a rede de lojas. E aí, dentro de um processo desse, o que acontece? Eu consigo identificar cada um usuário pelo tipo de interação dele. Por exemplo, eu entendo que o usuário que tem mais pontos é o que compra mais, porque eu estou convertendo real por ponto. Então, ele compra mais. O usuário que mais faz trocas é o usuário que mais se liga nessa questão de compra e ganho. Eu começo a saber quais são esses usuários. Mais uma coisa que é legal é o seguinte, naquela campanha que a pessoa ganhava um brinquedo para a criança, eu comecei a entender quem são os pais, ou quem são os tios, ou quem são pessoas que têm crianças. E aí eu consigo tratar isso de uma forma totalmente, muito mais próxima. E hoje eu não posso mais fazer essa pergunta para os meus clientes de, 50 segundos, quem são seus melhores clientes? Porque se o cara tiver o Gamifica-me, é muito rápido. Ele faz o login apertando um botão. Se ele fizer o login social lá com o Facebook, ele aperta um botão, rola a página para baixo e vê lá quem são os últimos clientes que converteram mais pontos dentro do estabelecimento dele. Em menos de 50 segundos, ele me diz quem são os melhores clientes. Isso, a gente pensando em uma loja, é uma coisa legal, né? Mas eu tenho hoje gerentes de shopping center do tamanho desse shopping aqui, que fazem isso e conseguem saber quem são os melhores clientes em 50 segundos. Isso já traz uma proximidade entre o shopping e o cliente, porque automaticamente o cara fala assim, cara, dentre todos os clientes, esse cara percebeu que realmente eu tenho um relacionamento com ele. Isso é muito legal. Bom, a gente tem muitas estratégias. Se eu fosse falar delas aqui, ia demorar muito e eles iam me chutar desse palco aqui. Mas, por exemplo, eu queria falar sobre coisas simples, para vocês entenderem que não tem bicho de 7 cabeças em tratar desses assuntos com o seu negócio. Que coisa legal. Eu vou fazer essa pose aqui para o meu irmão tirar uma foto. Hein? Olha essa estratégia da pizzaria aí. Compre 10 e ganhe 1. Quem já viu? Compre 10 e ganhe uma. Pizzaria. A gente percebeu em pesquisa que depois do terceiro ciclo de compre 10 e ganhe uma, o cara passa a não ter vontade de jogar. Ele vai até o terceiro ciclo de compre 10 e ganhe uma e depois ele não fica mais muito interessado em jogar, não. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque existem... Deixa eu ver se esse slide está aqui. Não está. Então, vou falar aqui.
O Neil, no livro dele, ele fala sobre recompensas variáveis. Como é que funcionam as recompensas variáveis? É aquela recompensa que o cara não sabe o que vai vir. Sabe aquela do McDonald's? Que é, o cara não sabia se atrás da figurinha ia ter um prêmio instantâneo ou se tinha uma próxima jogada do tabuleiro dele. Isso deixa a pessoa muito mais motivada. E aí, a gente criou um sistema de níveis para, nessa pizzaria aqui, compre 10 e ganhe 1. Mas depois do terceiro ciclo, você vira cliente prata. E o cliente prata compra 9 e ganha 1. Aí, automaticamente, eu dei aquele passinho e estou vendo os outros clientes bronze lá atrás e eu sou cliente prata. Quando for pedir a pizza, fala comigo que eu, no meio dos amigos ali. Aí, se o cara vira cliente ouro, depois de mais 3 ciclos, ele vira cliente ouro e ele compra 8 e ganha 1. Aí o dono da pizzaria pode até falar desse jeito assim, pô, mas comprar 8 e ganhar 1 aí vai dar prejuízo. Fala, não, pô, a gente está falando de um usuário. Que dia você vendeu 96 pizzas por ano para um usuário? É muito difícil, esse sistema de pontuação você sabe, você fica expirando seus pontos toda hora aí, você não consegue às vezes trocar e tal. Claro, eu estou sempre falando para vocês, usem isso de uma forma não leviana, né? Porque essa história de os pontos expirarem e sacanear, eu acho horrível. E eu até luto contra isso. Os pontos do Gamifica-me não expiram. Então, por quê? Porque eu acho que tem que a pessoa sentir verdade, tem que ser verossímil o negócio. Você ia falar? Não? Tá. Se vocês tiverem pergunta, daqui a pouco a gente vai trocar ideia junto aqui, beleza? Então, a nossa estratégia do próximo nível mantém a pessoa com essa vontade, porque ela sabe que ela está progredindo dentro da ferramenta. E aí é o seguinte, badges, essas coisas que a pessoa vai ganhando pelo relacionamento, não precisa ser nem dinheiro. Às vezes é só uma figurinha que fala, você é especial por conta de tal coisa. Sabe aquele cara que participou da campanha das camisetas lá, e aí ele ganha dentro do painel dele dizendo assim, você é um cara que apoia a dar pratos de comida. Cara, isso daí para a pessoa faz muito sentido, isso é muito legal. Ela só quer ser vista de uma forma diferente. E aí, todas as interações são feitas através do painel do próprio cliente. Gente, vocês não têm ideia da enxurrada de dados que isso daqui traz. 10. Tá. Vocês não têm ideia da enxurrada de dados que isso aqui traz através dessa comunicação. Muitos, muitos, muitos dados. E, claro, que agora a gente vai entrar numa legislação nova de dados. A gente vai ter que usar esses dados de uma forma muito racional, muito relevante, mas que tem que ter um resultado, até a legislação, tem que ter um resultado bom para o usuário final. Porque se o usuário final está ganhando muito com isso, ele vai falar, opa, calma aí, esses dados aí eu que estou dando. Sabe qual que é? Esse negócio de pegar dados do cliente é ruim, é invasivo e tal. Então, TAM, você não vai dar mais pontos porque você fica vendo quando que o cliente viaja. O que vai acontecer? Os clientes vão olhar e falar, opa, calma aí, não, eu quero meus pontos, está doido? Pode pegar os dados aí. Por quê? Porque faz sentido para o cliente. O que não faz sentido é você usar isso de forma escusa, de uma forma que, cara, não é bacana. Então, esses dados aqui, usando da forma certa, vale muito a pena. Por exemplo, teve um shopping nosso que estava usando, e ele colocou uma perguntinha, todas as vezes que alguém colocava uma nota fiscal, uma pergunta token. Na verdade, não era uma pesquisa. Mas cada vez que você colocava uma nota fiscal, ele fazia uma só pergunta, uma. Então era mais ou menos assim. Você veio de quê? De ônibus, de pé ou de bicicleta? Aí a pessoa, de bicicleta. Quando ele terminou a brincadeira lá, ele percebeu que muita gente marcou que ele vinha de bicicleta. É um dado para saber se o cara tem bicicleta ou não, para saber qual que é o nível social do cara? Não. Aquilo ali era um dado, sabe por quê? Porque no shopping não tinha bicicletário. E aí ele começou a perceber que ele precisava se movimentar através dos dados do cliente para poder oferecer algo melhor para o cliente. E é isso que tem que abrir na nossa cabeça. O que a gente pode fazer para poder trazer essa proximidade e realmente gerar algo bastante relevante? Gamificação, gente, pode ser usado em tudo, até na criação de filhos. Mas eu uso no e-commerce, em lojas, em equipes de vendas, em gerar experiências interessantes para os clientes. Hoje, na hora que eu passo na frente de uma loja que tem Gamifica, me fala assim, quem é do Clube VIP tem tal coisa, eu já fico pensando assim, caraca, ainda bem que não é promoção.
Ainda bem que não é Dia dos Pais. Ele está falando do clube VIP que eles têm, que a conversão que o cara fizer, ele ganha mais. Ou seja, eu trouxe um assunto diferente, eu estou trazendo um assunto diferente para o meu mercado, pivotando o meu modelo de negócio, usando tecnologia para gerar mais resultado para os meus clientes.